Nessa aula, vamos entender as organizações em termos políticos, aceitando o fato que a política é um aspecto inevitável da vida corporativa. Veremos que dirigentes eficazes são atores políticos habilidosos que reconhecem o contínuo jogo entre interesses e que usam o conflito como uma forma positiva. Os administradores frequentemente falam de autoridade, poder e relações superior-subordinados. Basta um pequeno passo para se reconhecer que essas questões são assuntos políticos, que envolvem as atividades de dirigidos e dirigentes. Se desenvolvermos essa ideia, é claro que podemos entender as organizações como sistemas de governo, que variam de acordo com seus princípios políticos. Quando utilizamos termos como autocracia ou democracia para nos referirmos às organizações, já estamos estabelecendo paralelos entre o modo de governar a nossa organização e sistema político. Acontece também quando utilizamos termos como tecnocracia ou burocracia, que já estamos nos referindo ao modo que aquela organização é liderada. Em autocracias, como muitas empresas familiares, a autoridade de um indivíduo ou de um pequeno grupo de indivíduos é caracterizada como absoluto. Conflitos e problemas são resolvidos na base eu mando aqui e vamos fazer desse jeito. Já em burocracias, como muitas organizações governamentais, o poder e a responsabilidade estão intimamente ligados ao conhecimento e ao uso de regras, e também à forma legal de administração. Problemas ou eventuais conflitos são resolvidos na base segundo as regras. Devemos fazer desse jeito. Em tecnocracias, como o caso de empresas flexíveis, indústrias de tecnologia ou em ambientes turbulentos, o poder e a responsabilidade estão diretamente ligados ao conhecimento técnico. Problemas e conflitos são resolvidos na base é melhor fazermos desse jeito. Por fim, em democracias, o poder é exercido diretamente através da forma de governo participativo, em que todos participam do processo administrativo, como, por exemplo, cooperativas. Portanto, os problemas são resolvidos pela seguinte questão: como devemos fazer? Continuando sobre o assunto das organizações vistas como sistemas políticos, a gente vai falar sobre os interesses. Interesses são vontades, são gostos, valores de que diferentes pessoas, de que todo mundo tem os seus próprios interesses e eles acabam influenciando e muito no sistema político que é uma organização. A gente pode dividir os interesses em três diferentes esferas. Primeiro, a esfera da tarefa, do trabalho. Segundo, a carreira. E terceiro, os interesses pessoais. Os interesses de tarefa estão relacionados à execução do trabalho em si, ou seja, aqueles interesses relacionados a fazer com que o seu trabalho seja bem realizado ou que seja confortável, que você esteja motivado para realizar seu trabalho. Os interesses de carreira estão relacionados aos seus anseios profissionais, aonde você quer chegar, se você tem vontade de atingir cargos de liderança ou mostrar resultados no seu trabalho ou projetos. Por fim, a gente tem os interesses pessoais. Os interesses pessoais são os próprios gostos e valores que as pessoas têm já intrínsecos em si. E isso, cada pessoa tem os seus interesses pessoais e isso acaba contribuindo e influenciando e muito as organizações. Ou seja, então, sintetizando, a gente tem três esferas que simbolizam os interesses dentro de uma organização. A esfera da tarefa, o trabalho, a esfera da carreira e a esfera pessoal. Bom, os interesses de uma organização, quando eles são os mesmos para um grupo de pessoas, eles formam uma coalizão. O que é uma coalizão? Coalizão é um grupo de pessoas que se juntam, se unem em prol de um interesse único. Em organizações isso existe muito também, porque, por exemplo, uma equipe
de recursos humanos ou uma equipe de projetos, eles têm interesses comuns entre si, dentro de cada área. E isso podemos chamar de coalizões. Fora as coalizões, que são interesses comuns entre os grupos, a gente também tem os conflitos. Os conflitos são interesses divergentes, ou seja, aqueles interesses que se batem de frente. Em organizações ou empresas, assim como na sociedade, existem diferentes grupos que lutam por causas diferentes. E quando eles se mostram seu interesse, acaba ocorrendo esse conflito. E esse conflito é muito importante um gestor, um administrador, ou um líder saber lidar com esses conflitos da melhor maneira para atingir os resultados da empresa e para satisfazer o trabalho das pessoas. Então é preciso trabalhar com muita estratégia, muito planejamento e muita cautela também nessa questão. Agora iremos explicar a presença do conflito dentro das organizações. O conflito pode ocorrer de forma pessoal, interpessoal, entre grupos rivais e entre coalizões. Ele pode ocorrer dentro das estruturas organizacionais, quando se lida com os papéis, nas atitudes dos indivíduos da organização, na presença de estereótipos e na escassez de recursos. Ele pode ocorrer de maneira explícita ou de maneira encoberta. O conflito também ele tem presença de pontos positivos e negativos quando ocorre dentro da organização. Ele pode causar certo grau de sofrimento dentro de uma organização, mas também pode estimular a autoavaliação do indivíduo, o aprendizado da equipe, pode gerar mudanças nessa organização, como também a busca de inovações, e também serve como uma válvula de escape para se livrar de pressões acumuladas ao longo do trabalho. As dimensões conflitantes dentro da organização são simbolizadas através do organograma, que é um sistema de cooperação que reflete uma subdivisão racional de tarefas quanto uma escala de carreira na qual as pessoas estão motivadas a subir, porque tem a presença de muitas pessoas na base e pouquíssimas no topo. O comportamento que o conflito gera dentro da organização pode ser visto em atividades como definição de orçamentos, nos padrões de trabalho, na supervisão de controle do trabalho que as pessoas exercem e na busca de oportunidades de carreira que esses indivíduos buscam. Muitos conflitos organizacionais tornam-se institucionalizados nas atitudes, estereótipos, valores, crenças, rituais e outros aspectos da cultura organizacional. Os conflitos subjacentes podem ser extremamente difíceis de identificar e resolver, e a história pode influenciar o presente de maneira sutis. No entanto, como lembra o filósofo Aristóteles, a fonte da política como estando na diversidade de interesses, os analistas organizacionais têm um meio de ir abaixo da superfície de qualquer situação de conflito para entender sua origem. O conceito de poder geralmente é definido como a habilidade de deliberar ações ou a capacidade de mandar em outras pessoas. No nosso estudo, não existe uma definição clara de poder, e a mais utilizada pelos teóricos da organização é a capacidade de fazer uma pessoa fazer algo que de outra forma não faria. Ou seja, seria uma forma de influência que o indivíduo exerce sobre o outro. Patrocinadores, amigos em posições elevadas, coalizões para negociar apoio e defender interesses, redes de contatos e até mesmo simples bate-papos. Todos eles são fontes de poder relacionados a alianças interpessoais. Os membros da organização podem obter poder por meio da organização informal, que seriam pequenos grupos dentro da organização. Um exemplo seria amigos que almoçam todos os dias juntos, ou até colegas que saem para beber numa sexta-feira depois do trabalho. O controle de tecnologia está ligado à dependência da tecnologia dentro das organizações. O que influencia essa fonte de poder é exatamente o tipo de tecnologia que é empregado. Ele geralmente é maior em padrões de interdependência sequencial, como uma linha de montagem, onde a tarefa A precisa ser feita antes da B, precisa ser completada antes da C e assim por diante. Quem está no poder dessas tarefas geralmente possui poder sobre o outro, sobre o ritmo do trabalho, sobre o processo produtivo e ainda pode utilizar esse conhecimento
em benefício próprio dentro da organização. A autoridade formal é o tipo de poder que é respeitado e legitimizado por aqueles com quem se interage. Ou seja, a pessoa que recebe a ordem reconhece o direito que a autoridade tem sobre ela naquela área da vida. Um exemplo disso seria um gerente produtivo que tem influência na área de produção, porém não tem influência sobre a área de contabilidade financeira.